do passado. O Parque de Foscoa veio trazer visibilidade à arte rupestre, mas tudo o que fica longe do parque nem sempre é bem preservado. São concretas as razões que levaram o Parque do Coa à condição de património mundial. Aqui se encontram reunidas algumas das mais antigas e valiosas gravuras dos primórdios da humanidade, sobretudo do Paleolítico Superior. Isto tanto do ponto de vista técnico como estético. Mas o nosso país, bem como toda a península, tem muito mais para oferecer. A Península Ibérica, não só Portugal, mas a Península Ibérica é um dos grandes, digamos, uma das grandes reservas artísticas da pré-história do Ocidente. Portugal até há poucos anos era mais conhecido pelas coisas pós-glaciares, portanto as coisas pós-paleolíticas, do Neolítico, do Calcolítico, da Idade do Bronze. Por exemplo, aqui no Noroeste temos algumas rochas bastante interessantes e com conjuntos muito bons ligados à pré-história recente. E, enfim, pode-se dizer que Portugal e depois o Vale do Tejo, onde existem quase 40 km de gravuras, infelizmente a maior parte delas debaixo das águas da barragem de Fratel, mas claro que podemos dizer que o nosso país não perde nada se o considerarmos um dos principais centros, enfim, da arte pré-histórica do Ocidente. A variedade e a riqueza dos monumentos que nos foram legados pelos nossos antepassados sofreram anos e anos de incompreensão e de anonimato. Mas, sobretudo a partir do Coa, foi dado um importante sinal de viragem. Não é por acaso que se esquecem 20 milhões de contos de investimentos já feitos numa barragem para se preservar e divulgar arte e cultura. Mas há ainda um importante caminho a percorrer. Costumo chamar a isto um corte epistemológico até na maneira como se encara o património cultural português, em que a arte rupestre evidentemente se insere. Agora, o tipo de vestígios rupestres que nós temos, de uma maneira geral, que em Portugal são ao ar livre, não são em gruta, poderão não ter, por exemplo, a espetacularidade que têm pinturas, por exemplo, como é Altamira e Lascaux, mas não deixam de ser menos importantes. Compete-nos a nós, evidentemente, fazer o estudo disso, chamar a atenção para isso e valorizá-las, que é isso que fizemos no Coa relativamente ao Parque Arqueológico e esperamos fazer, por exemplo, aqui no Gião, valorizando o sítio com uma série de circuitos turísticos e publicando a monografia, que é uma coisa que em Portugal se fez muito pouco e é por isso que os nossos vestígios rupestres também não têm ainda a dimensão que mereciam e que justificariam. Há muito poucos estudos monográficos e é isso uma das nossas funções neste momento, fazê-lo. Mas os estudos monográficos, bem como o papel de especialistas e entidades oficiais, não chegam. A todos e cada um de nós cabe igualmente o dever cívico de contribuir para a inventariação e preservação dessas obras de arte. É que, mais do que os índices económicos, um país demonstra maturidade e progresso quando sabe respeitar o passado e os seus valores culturais. Boa noite, Dr. António Martinho Batista. Obrigado por ter vindo ao Jornal 2. Foscoa é extremamente importante para o reconhecimento da qualidade das gravuras rupestres em Portugal, mas não está a ofuscar um pouco todos os outros pontos também importantes, por exemplo, do Minho e do norte do país? Não está. A prova que não está é que nós estamos aqui e estamos a falar neles. Foscoa, concretamente o grupo paleolítico, de arte paleolítica que há no Rio Coa, contribuiu de facto para chamar a atenção para os restantes vestígios da arte rupestre no nosso território. A criação do Parque Arqueológico do Coa e do Centro Nacional de Arte Rupestre, que funcionam em paralelo em Foscoa, evidentemente que deve-se ao facto de se ter descoberto, de se ter classificado, de se ter estudado a arte do Coa. Mas digamos que, através do Coa, nós hoje estamos a intervir em todo o país. A reportagem que passaram centra-se em parte sobre o Gião, que é uma estação no Alto Minho, onde o Centro Nacional de Arte Rupestre vai atuar ao longo deste ano, fazendo exatamente a monografia desse sítio e abrindo-a, portanto, não criando um parque arqueológico, mas abrindo e criando circuitos turísticos de forma que seja visitável e tenha a visibilidade, evidentemente a outro nível, que têm também as coisas do Coa. No Alto Minho, praticamente todos os concelhos têm vestígios deste tipo? Tem, particularmente, exatamente no Alto Minho, o distrito de Viana, digamos que apanha a margem sul de um grupo artístico da pré-história recente, que é um grupo a que nós chamamos o grupo da arte rupestre do Noroeste Peninsular, que tem mais manifestações na Galiza, mas nestes concelhos do sul, portanto, do sul da Baixa Galiza e do norte de Portugal, praticamente em todos eles há vestígios rupestres. O Gião é o maior de todos, são cerca de 100 rochas com gravuras, portanto, num anfiteatro com cerca de 800 metros de diâmetro, mas tanto em Valença, em Viana,
em Monção, Melgaço, todos esses concelhos têm outras coisas de arte rupestre. A questão que se levanta com tantos pontos importantes espalhados por uma área tão grande é a preservação deste património. Nesta reportagem mostrávamos, por exemplo, uma rocha, junto a Viana do Castelo, que já foi vandalizada várias vezes. É muito complicado guardar, preservar todo este património? O problema da conservação, aliás, é um dos problemas sobre o qual nós, no Centro de Arte Rupestre, este ano daremos particular importância. Vamos, nomeadamente relativamente ao COA, fazer a monitorização do estudo de cada rocha com vestígios rupestres, no sentido de criar, digamos, uma ficha individual para cada uma dessas rochas e ver quais são as medidas necessárias para a sua ótima conservação. É claro que, pelo resto do país, nós temos intervido um pouco, temos feito o ponto da situação. Uma das nossas funções também é fazer o inventário. É o suficiente esse pouco? Nunca é o suficiente, como é evidente, nunca é o suficiente. É preciso inventariar tudo e é isso que temos feito. Já temos um bom lote de vestígios conhecidos. Agora, cada caso é um caso. É evidente que isto são rochas que estão ao ar livre, que estão em plena natureza. Muitas delas foram destruídas no passado, por exemplo, pelos pedreiros ou pelos canteiros. Muitas vezes, inconscientemente, não se davam sequer conta que estavam a destruir vestígios rupestres. Portanto, digamos que é necessário monitorizar estes sítios todos da mesma maneira como vamos fazer para o COA. É isso que temos feito um pouco dentro das nossas competências, mas de facto há um enorme trabalho a fazer nessa área. Mas isso também passa um bocado pela mentalização das pessoas, pelo melhor conhecimento que toda a gente hoje, enfim, penso que hoje a arte rupestre é um assunto mais falado devido ao COA e, portanto, digamos que as pessoas, de uma maneira geral, os portugueses em geral, estão mais sensibilizados para isso. Estão um pouco mais sensibilizados para isso e isso contribui certamente para uma melhor conservação dessas rochas. Essa sensibilização também tem funcionado de forma negativa. Falo, por exemplo, dos proprietários de alguns locais onde há vestígios de arte rupestre, que sempre que tentam negociar com o Estado, inflacionam os preços de uma forma muitas vezes inaceitável, que leva o Estado a nem sequer querer divulgar o que é que está em causa para tentar, de alguma forma, depois chegar a um entendimento. Isso está a acontecer com alguma frequência? Relativamente à arte rupestre, sabemos que neste momento estão a ser negociados, por exemplo, alguns terrenos no Val do Coa, até por uma questão da sua própria classificação e melhor preservação, mas fora da área do Val do Coa, estas rochas com arte rupestre, quando aparecem, estão no monte, elas têm um valor muito relativo. É evidente que poderão ser inflacionadas se de repente se chamar a atenção para elas e os proprietários de determinados sítios pensam, bom, onde eu afinal até agora tinha um pouco de mato e de monte, agora posso ter ali um tesouro. É evidente que este tesouro tem que ser lido entre aspas. No fundo, o que está ali é um bocado do nosso património cultural e compete evidentemente aos proprietários dos sítios. O Estado não interessará ao Estado comprar tudo. Muitas destas rochas que estão ao ar livre, por exemplo, eu quando trabalhava na Peneda de Gerês, tentámos comprar um desses penedos gravados na Serra Amarela, que na altura não foi possível. Ele lá está e continua conservado e continua preservado. E a partir do momento em que nós até fizemos o estudo dele, as próprias pessoas dessa aldeia, ao aperceberem-se da riqueza cultural que ali tinham, não de uma riqueza física, não é metal semelhante, acabaram por preservar e são eles hoje os melhores guardiões desse património. Falou também no Val do Tejo, aliás, falamos na importância desse vale nesta reportagem. As gravuras aí estão submersas. Será que ainda existem? Existem, com certeza. O Val do Tejo tem condições de jazida um pouco diferentes do Val do Coa. Tem, infelizmente, uma barragem por cima, com uma boa massa líquida por cima. A deposição dos sedimentos no Val do Tejo é na horizontal, não é na vertical, como seria, por exemplo, no Val do Coa. Eu próprio já, em momentos em que as águas da barragem de Fratel desceu o nível delas, pude observar algumas dessas rochas. É evidente que, por exemplo, o Tejo tem águas que por vezes estão poluídas, por vezes até muito poluídas, e isso é um elemento de degradação da arte rupestre. Claro que o ideal seria não ter água por cima, até porque seria a melhor maneira para as apresentar e para as dar a conhecer melhor, não é? Quando se levantou a polémica do COA, uma das soluções técnicas que se adiantava era a possibilidade de se fazerem mergulhos de exploração e de se enviarem pequenos robôs que iriam mostrar às pessoas as imagens. Essa era uma ideia peregrina para tentar salvar a barragem, ou é possível fazer isso, por exemplo, nesta parte do Val do Tejo? Não é de maneira nenhuma. As rochas que estão no Val do Tejo com gravuras, mesmo as pessoas que as conheceram bem enquanto elas estavam fora d'água, hoje dificilmente dariam com elas, porque elas estão tapadas por sedimentos que são depositados
pelas águas de uma barragem que evidentemente são águas paradas e que depositam uma carga de sedimentos bastante grande. Agora, toda essa solução de mandar pequenos submarinos ou observadores às rochas debaixo d'água é uma ideia completamente surrealista. No Vale do Coa, mesmo sem água por cima, mesmo os especialistas para estudarem aquelas gravuras, que muitas delas são aquilo que nós chamamos os motivos filiformes, portanto, com traços muito finos, mesmo de dia é muito difícil ver, ou melhor, sem água, é muito difícil vê-las, quanto mais com água por cima. E, evidentemente, os xistos do Coa, que têm um nível de fragmentação muito grande, com água por cima, com certeza espedaçar-se-iam quase todos. Ainda bem que não se fez a barragem. Com Doutor, certeza. obrigado por ter vindo ao Jornal 2. Obrigado. Está completo por hoje o Jornal 2. Esperamos por si amanhã com a equipa do